18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos até às 7 da noite. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. Na apresentação do 18 horas, hoje, Carlos Júnior, que sou eu, e Karime Leão, que é ela. Boa noite, Karime Leão, tudo bem? Muito boa noite, claro, tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos sim, Carlão, até às 7 da noite no programa 18 horas. Lembrando que daqui a pouquinho o programa estará na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Nós também estamos em todas as redes sociais. Sim. Conteúdo interativo, em primeira mão, para deixar você muito bem informado, tá? Estamos lá, vamos lá. Twitter, @18horasnews. No Facebook, /18horasnews. E se inscreva também no nosso canal do YouTube, 18 horas. Vai lá que a gente está lá. 6-1 na técnica, Ari Guedes, o DJ, na operação lá no aplicativo Mano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Wellington Trovão, boa noite. Boa noite também para a equipe de jornalistas e produtores do 18 horas, hein? Juntos com você mais uma vez, nesta quinta-feira até às 7 da noite no melhor mix do Brasil. Olha só, Karime Leão, o Amazonas voltou a ser notícia internacional, por causa inclusive da pandemia. As tradicionais publicações como o New York Times, ABC News e Washington Post deram destaque à trágica situação enfrentada na cidade de Manaus, infelizmente. Aí, cara. Pois é, Carlão, as imagens são chocantes e estamparam as publicações internacionais para ilustrar o que foi chamado de cenário conturbado da pandemia aqui em Manaus. E as cenas como a foto publicada pelo New York Times, que mostrou aí funcionários de uma funerária fazendo um sepultamento de uma vítima da Covid no meio de diversas covas no cemitério da cidade. A imprensa nacional também deu destaque para os recordes dos números de casos e de mortes pela Covid-19. Com manchetes do tipo novamente afundada no caos, a imprensa detalha a situação caótica do sistema de saúde público aqui do estado, que não consegue atender quem procura as unidades com doença. Infelizmente estamos aí vivendo o que chama aí de uma tragédia já anunciada, né? A tragédia anunciada. Tudo por falta de gestão e prioridade no investimento na saúde no estado. E como sempre falamos aqui direto, sem parar. Quem sofre é a população, que morre sem conseguir atendimento médico. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, virá a Manaus na próxima segunda-feira, dia 11, para discutir um plano de vacinação para o estado do Amazonas. O ministro, que ontem usou uma cadeia de rádio e televisão para anunciar que o país tem hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para este ano ainda, deve anunciar que a campanha nacional de vacinação em massa deve começar por Manaus este mês. A data prevista ainda não está confirmada, mas deve ser no próximo dia 20 de janeiro. E a escolha de Manaus para o lançamento da campanha nacional de vacinação é por conta da cidade ser a que enfrenta a segunda onda da pandemia de Covid-19 e está com sistemas de saúde público e privado colapsados. E ainda segundo o ministro, que ontem se reuniu com o governador Wilson Lima, o Brasil tem asseguradas 254 milhões de doses da Fiocruz em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses produzidas pelo Butantan em parceria com a Sinovac. E Pazuello informou ainda que o Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, número suficiente para iniciar a vacinação ainda neste mês de janeiro. Segundo Pazuello, todos os estados e municípios vão receber a vacina de forma simultânea, igualitária e proporcional à população. No que depender do Ministério da Saúde e do Presidente da República, segundo o ministro, a vacina será gratuita e não obrigatória. Finalmente, né? Essa é sem dúvida nenhuma a melhor notícia que recebemos aí nesse período de pandemia, Karime Leão e ouvintes. Uma luz, a vacinação em massa é hoje a esperança que o mundo tem para acabar definitivamente com essa pandemia. E o governo do Amazonas tem que correr, com esse plano de vacinação que até hoje
hoje não foi elaborado, hein? Pois é, Carlão, e temos aí que estabelecer prioridades e começar pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente desse enfrentamento. Sem dúvida. E é o grupo prioritado em todas as cidades do mundo inteiro, né, a ser vacinado. Bom, aí depois vem os idosos também nesse grupo prioritário, os indígenas, os profissionais de segurança, as gestantes e outros segmentos mais vulneráveis da sociedade. E temos aí outro obstáculo também a ser vencido, e esse é difícil: as dimensões continentais do nosso estado. A logística é muito difícil. Tudo isso exige um plano robusto, um plano sério, dinâmico e, sobretudo, ágil para que as vacinas cheguem a todos, né, para todos nós e também em todos os cantos do Amazonas. 18 horas. E o governo do Amazonas admite que o estado está no limite aí por causa da pandemia do coronavírus e pede ajuda do Ministério da Saúde para evitar o colapso total. Exato, Carlão. Ontem foi registrado um novo recorde em números de internações. Foram 221 internações em apenas 24 horas. E somente nos primeiros 6 dias do ano, quase 1.000 internações foram registradas em todo o estado. A repórter Odinê Araújo tem mais informações sobre o assunto pra gente. Vamos conferir. A repetição das cenas de abril do ano passado em janeiro desse ano, com sistemas de saúde e funerário colapsando, explosão de novos casos, que somente ontem foram de 2.192, além de 1.755 internações por Covid ou por suspeita da doença, fazem sucumbir, além das unidades públicas de saúde, também as particulares. Somente nos 6 primeiros dias do ano, ocorreram 938 internações. O número é superior ao registrado durante todo o mês de novembro. A subida exorbitante dos números reflete no caos do momento, que é a falta de leitos. Até ontem, incluindo leitos de hospitais particulares e públicos, a taxa de ocupação estava acima de 90%, sendo que os leitos clínicos para Covid chegavam perto dos 100%. Somando as vagas em UTI e enfermarias dos hospitais particulares e públicos, havia somente 65 disponíveis e somente ontem 221 internações foram feitas, ou seja, 156 a mais do que os leitos vagos. Questionamos o governo do estado sobre a matemática usada para arrumar tantos leitos assim por dia, já que o número de internações bate recorde diariamente. Em nota, a Secretaria de Saúde do estado informou que o número de internados leva em consideração pacientes da rede pública e privada e que todos os dias o governo segue reorganizando a rede e disponibilizando mais leitos para pacientes com Covid-19. Ontem, o governador do estado admitiu que o Amazonas está no limite por causa da pandemia do coronavírus. A fala foi durante reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Brasília, a quem o Wilson Lima foi pedir ajuda para evitar colapso total. E aqui hoje eu vim fazer um apelo ao ministro para que a gente continue recebendo esse suporte. E aqui nós estamos recebendo o suporte de equipamentos como respiradores, monitores, inclusive hoje estão chegando mais respiradores. Nas próximas 48 horas, mais um quantitativo de monitores estão chegando. Na próxima segunda-feira, isso já foi um compromisso do ministro, ele desembarca com toda a sua equipe no estado do Amazonas para discutir essa situação da Covid e apresentar em conjunto com o estado do Amazonas uma alternativa de ampliação, inclusive usando as estruturas que nós temos. Uma delas é o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Para o professor de Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, está na hora de o governo do Amazonas ir atrás de solução efetiva, que é a vacina. Segundo ele, o Amazonas não pode ficar refém de um presidente que não tem interesse em vacinar a população. A Constituição Federal, no seu artigo 196, garante a saúde é direito de todos e dever do Estado. Cabe ao Estado, nesse caso o governo federal, os governos estaduais e municipais, garantir a saúde das pessoas. E nós temos vacina. Não tem por que o governo não ter comprado essas vacinas e não tomar providências urgentes de comprar essa vacina e vacinar a população. É simples assim. Tem que parar o país inteiro, se for preciso, para garantir que as pessoas sejam vacinadas. As pessoas têm direito à saúde.
As pessoas têm direito à vida. Nós não podemos continuar com um governo que é mensageiro da morte. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o colapso no sistema de saúde do Amazonas levou o governo do estado a contratar novos profissionais para atuarem no atendimento nas unidades de urgência e emergência no combate ao novo coronavírus. E o primeiro processo acontece amanhã, dia 8, no qual será feito um segundo contrato de trabalho para os profissionais que já atuam nas unidades de saúde. Já a contratação vai ser por meio do banco de dados do Ministério da Saúde. Mas para representantes dos profissionais aí de saúde do Amazonas, essa medida não vai suprir a atual demanda que existe hoje no estado. Os detalhes vamos conferir agora com Júlia Gomes. A contratação, segundo o governo do Amazonas, é para fortalecer os serviços de atendimento nas unidades de urgência e emergência para o combate ao novo coronavírus nesta segunda onda da doença, como explicou o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. O objetivo é a gente ampliar o serviço do atendimento, fortalecer principalmente a nossa portas de urgência e emergência, né, que está absorvendo essa demanda do Covid. É uma contratação temporária, mas necessária. Nós estamos tendo a iniciativa de, primeiro, priorizar os servidores que já têm um contrato com a rede de saúde. Então, nós estamos oportunizando que ele tenha um segundo contrato com a rede de saúde. Nós vamos também contratar outros profissionais da rede que possam estar entrando agora nesse momento da pandemia, por meio de processo seletivo. E também abrir, juntamente com o apoio do governo federal, chamamento para profissionais do Brasil, que caso a gente não consiga encontrar os profissionais aqui no estado do Amazonas. Acontece que muitos desses profissionais que terão um segundo contrato com a rede de saúde do estado já estão na exaustão física e mental. Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde do Amazonas, Graciete Mouzinho, foram poucos profissionais indicados pelas unidades de saúde onde já trabalham para esse novo contrato. Pelo que eu sei, foram poucos e não vai dar. Os hospitais de grande porte não tem como, e nem o pequeno porte também, como as UPAs. A UPA José Rodrigues está superlotado. Os colegas estão se afastando porque estão se contaminando com Covid. E contratar, lá não chegou, não pediram essa lista. Não pediram no Danilo Correia também. Tem vários SPAs aí também que está com uma necessidade muito grande, está defasado. Eu não sei se estão pensando só nos grandes hospitais, mas tem que pensar nos outros também, nos SPAs, na UPA, nas maternidades. As maternidades também estão um caos. Graciete Mouzinho afirma ainda que sem os equipamentos de segurança adequados, os EPIs, de nada vai adiantar novas contratações, pois as contaminações vão continuar acontecendo entre os profissionais de saúde. Porque se não derem os EPIs adequados para esses profissionais, pode contratar quantos eles quiserem contratar. Vão se contaminar e vão entrar de licença, vão adoecer. Precisa-se de mais funcionários e precisa de EPIs adequados. Eu vivo batendo nessa mesma tecla, mas parece que as pessoas não escutam que a falta dos EPIs adequados está adoecendo demais, está matando nossos profissionais. O governo do Amazonas ainda pretende contratar de forma direta, por meio do banco de dados do Ministério da Saúde, um total de 1.400 profissionais, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas intensivistas, além de técnicos de enfermagem, para atuarem nos leitos de UTI que devem ser abertos nos próximos dias no estado, por conta da alta demanda diante do avanço vertiginoso dos novos casos da Covid-19. Júlia Gomes para o 18 horas. Eu vou lembrar aqui que essa denúncia de faltas de EPIs está sendo denunciada pelos profissionais da saúde aqui do estado do Amazonas desde fevereiro de 2020, ou seja, antes da pandemia, os profissionais da saúde já denunciavam aqui no programa 18 horas a falta de EPIs, ou seja, passou um ano praticamente de pandemia e esses profissionais ainda não têm EPIs adequados para trabalhar.
trabalhar. Karime, que nem essa profissional que participou dessa matéria agora, que ela falou que ela está batendo na mesma tecla que ela tem um tempão. Nós também estamos batendo nessa tecla aqui no 18 horas tem um tempão. Exatamente, Carlão. E o aumento do quadro de trabalhadores da saúde é óbvio, é claro que é uma ação urgente a ser feita. As equipes compostas aí por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, ou seja, todos os profissionais envolvidos, todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente desse enfrentamento à Covid-19 estão trabalhando numa sobrecarga desumana. Estão todos, é óbvio, cansados física e psicologicamente. O governo aumentou sim o número de leitos, mas agora precisa urgentemente aumentar o número de profissionais. Sem dúvida, Karime, e ainda, tem aquele fato, que muitos estão sendo infectados e, consequentemente, afastados das funções, o que é grave. Os profissionais de saúde são guerreiros que estão na linha de frente salvando vidas. E é claro, é mais do que óbvio que eles precisam ser reconhecidos, inclusive reconhecidos financeiramente, Não é só, você é um bom profissional, tem que ter o retorno financeiro que é para eles conseguirem sobreviver dignamente. Eles merecem, sem dúvida nenhuma, bônus e gratificações pelo belo trabalho que desempenham nessa corrida aí contra a Covid-19. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e é claro, os trabalhadores da saúde fazem ato contra plantões extras gratuitos prometidos pela empresa CGAM ao governo do estado. Enfermeiros e técnicos pedem que a empresa, antes de fazer caridade, pague a verba rescisória que deveria ter repassado a eles há um ano. Vamos conferir essa história com a repórter Odineia Araújo. Técnicos de enfermagem que atuam no Hospital Platão Araújo e que até 2019 eram ligados à empresa CGAM fizeram um ato na noite de ontem em frente à unidade de saúde em busca de respostas sobre o plantão extra que a empresa prometeu doar ao governo do estado para ajudar na sobrecarga de trabalho na saúde. A questão é que quando foram desligados da empresa em janeiro do ano passado, ao serem contratados diretamente pelo governo do estado, eles não receberam a verba rescisória. A empresa se comprometeu em pagar os direitos junto à Justiça do Trabalho, mas até hoje não pagou nada de acordo com o técnico Semei Correia. A gente está aqui na frente do Platão Araújo porque a CGAM está prometendo 1000 plantões para os enfermeiros aí de graça. E a gente sabe que esse plantão não vai sair de graça porque ninguém trabalha de graça. Nós trabalhamos 2017, 2018 de graça porque eles não pagaram, deram um pino na gente. E agora esse povo todo aqui, tá querendo receber. Cadê o nosso dinheiro que você prometeu? A CGAM disse que já pagou todo mundo e não pagou ninguém. E agora está pagando de graça os enfermeiros aí com o nosso dinheiro porque ninguém recebeu ainda. Fica aqui a nossa indignação. O técnico também desabafou sobre as condições de trabalho. Eles agora enfrentam uma sobrecarga na linha de frente da Covid-19 desde que o Platão Araújo passou a ser referência no atendimento a pacientes com coronavírus, mas não recebem sequer equipamentos de proteção adequados. As leitos nas unidades, mas esqueceu que só leito não salva de Covid. Nessa guerra quem está vencendo é o Covid, porque nós estamos sem EPI, nós estamos sem condições de trabalho, os hospitais estão com muitas faltas, não tem mão de obra, não tem equipamento, só tem leito sem lençol. Olhe para os hospitais, sobe leito, não resolve, sobe leito, não salva de Covid, sobe leito, não vai fazer ninguém se recuperar. Olha para as unidades. Tentamos contato com a empresa CGAM para saber como serão pagos os plantões que serão ofertados ao governo do estado se não há dinheiro para pagar o acordo trabalhista. Mas até o fechamento desta edição, não fomos atendidos. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governador Wilson Lima prorrogou por mais 180 dias, ou seja, 6 meses, a situação de calamidade pública em todo o estado por conta do avanço da Covid-19, que voltou a lotar hospitais e cemitérios da capital. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira. O decreto autoriza autoridades a adotarem medidas excepcionais necessárias para combater a disseminação da Covid-19. No documento, Wilson Lima afirma que há necessidade de reprogramação financeira para ajustar as contas estaduais, visando a manutenção dos serviços públicos essenciais para o enfrentamento da grave situação de saúde pública. Isso permite o governo a continuar contratando e comprando sem fazer licitação, que é um perigo aí para um governo que já está mergulhado em denúncias de corrupção. 6 horas e 20 minutos em Manaus. Boa noite.
18 horas. Bom, vamos com a primeira, abrindo a playlist do 18 horas de hoje, aqui em 100.7 no melhor mix do Brasil. E a primeira música, da playlist 18 horas desta quinta-feira é uma novidade aqui na Mix, com a música aí Purple Disco Machine e também Sophia and the Giants. A música não, né? A dupla de cantores aí que vai apresentar a música na primeira do 18. Aqui da playlist, né, Carlão? E essa música, inclusive, já acumula mais de 100 milhões de streams e já até ganhou versão acústica. Vamos de música, vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Hypnotized. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas 24 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. Nós abrimos assim a playlist do 18 horas de hoje em Purple Disco Machine, Sophie and Giants. A música Hypnotized em 100.7 Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e também para a madrugada de sexta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 80%. Agora 6 horas e 24 minutos em Manaus. Boa noite. A Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça para obrigar o governo do Amazonas a requisitar administrativamente 150 leitos clínicos, 26 leitos de UTI mantidos pelo Hospital Newton Lins em Manaus. O pedido para a Justiça também inclui os produtos e serviços necessários para o uso do espaço, que depois devem ser ressarcidos conforme o definido pelo SUS. A Defensoria entrou na Justiça para requisitar leitos porque o Hospital Newton Lins não aderiu ao edital de credenciamento para receber valores pré-definidos pelo SUS. O hospital ainda apresentou para a Secretaria de Saúde uma proposta cobrando o triplo do que é repassado pelo governo para as outras entidades médicas aqui em Manaus. O grupo empresarial foi mal acostumado, recebendo valores muito acima dos praticados no mercado durante a primeira onda. Que a Justiça atenda essa petição da Defensoria Pública. Pois é, Carlão, até porque é injusto, né, que tantas pessoas estejam morrendo por falta de leito e uma instituição que tem mais de 170 leitos vazios à espera de lucrar alto num momento tão delicado como esse que a gente está enfrentando agora. Que se faça a justiça, sim. Entrevista do dia. E hoje a nossa entrevista do dia é com o prefeito recém-possado Davi Almeida do Avante. Muito boa noite, prefeito. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, prefeito. Boa noite. Muitíssimo obrigada por você participar, do senhor participar hoje aqui conosco do programa 18 horas aqui da Mix. Não, fico à vontade. Estou à disposição de vocês. Um prazer e uma honra poder participar. Então, como estão sendo esses 7 primeiros dias à frente da Prefeitura da cidade, que é a 7ª capital com maior número de habitantes e que, como toda grande cidade, tem aí muitos problemas a serem combatidos, resolvidos? Primeiramente, assumimos em meio a uma maior crise, uma das maiores crises. Sim. Manaus foi a primeira cidade do Brasil a entrar em colapso na primeira onda da Covid. Foi a primeira a sair e agora está sendo a primeira a entrar novamente nessa segunda onda em colapso na área da saúde. Mesmo com a maior disponibilidade de leitos clínicos e de UTI disponibilizados à população, o número é crescente. Eu acabei de visitar uma unidade básica de saúde aqui no Morro da Liberdade, uma fila imensa. Os médicos, enfermeiros, os servidores da saúde estão sendo verdadeiros heróis nesse momento da pandemia, e o atendimento até 21 horas. Nós abrimos algumas unidades móveis para atender, essas unidades também estão empenhadas. Nós colocamos à disposição da população medicamentos, 52 medicamentos desses 22 medicamentos voltados para o tratamento da Covid, para que esses pacientes eles não possam agravar e não possam ocupar os leitos clínicos e também UTI. Trabalho intenso que nós estamos fazendo, além de problemas que nós temos
vamos ter com relação à questão de sepultamentos, oferta de sepulturas, tudo isso diante de um grande desafio que é administrar a cidade de Manaus. Eu estou diuturnamente nas ruas, hoje fiz a visita em 4 secretarias, muitas reuniões, inclusive buscando parceria para aquisição de vacina, ampliação do leito. Inclusive eu ouvi a matéria que vocês falavam do Hospital da Newton Lins. Estamos bem próximos de um acordo. Eu acredito que nos próximos dias devamos estar anunciando aí uma parceria com o Hospital da Newton Lins para a ampliação e oferta de leitos clínicos e também de UTI. Prefeito, o senhor falou aí também da vacina, a questão que está sendo, né, o assunto, a preocupação de toda a população. O senhor pretende fazer uma aquisição da vacina, independentemente do governo federal? Veja bem, o governo federal que detém a primazia na compra e na aquisição das vacinas. No caso, aqui está sendo a Coronavac, do Instituto Butantan. O governo federal já tem a prioridade na aquisição de todas essas vacinas e vai fazer a aquisição e distribuir para os governos estaduais, que posteriormente farão a distribuição para as prefeituras, que é a que tem a expertise na campanha de vacinação, no Plano Nacional de Imunização, PNI. Nós já temos um planejamento para a imunização e esse é o momento das vacinas. Porém, fui contactado por uma empresa internacional que também fez aquisição de vacinas no exterior, e essa vacina, assim que estiver em território nacional, que tiver a autorização da Anvisa, aí sim ela pode ser comercializada. E nós estamos em tratativas finais para podermos ter prioridade na aquisição dessas vacinas, em torno de 500 mil a 700 mil doses que estarão sendo disponibilizadas para Manaus. Essa empresa está buscando outros parceiros, inclusive prefeituras de todo o Brasil, e eu estou buscando uma prioridade para que essas vacinas também possam ser disponibilizadas para Manaus, caso as vacinas que serão disponibilizadas pelo governo federal não atendam totalmente a nossa população. Prefeito, e qual é essa vacina? Que tem várias vacinas sendo comercializadas, tem a da Pfizer? É a AstraZeneca da Pfizer, né? Que já está sendo testada, já estão sendo distribuídos e vacinados em vários países do mundo, e assim que entrar no território nacional, que tiver a aprovação da Anvisa, essa vacina, Manaus vai estar entre as primeiras cidades a adquiri-la, no caso da assinatura dessa intenção de compras, né? Esse protocolo de intenção de compras. Prefeito Davi Almeida, eu sei que é cedo ainda, mas hoje já é possível ter um diagnóstico aí de como está a capacidade operacional da prefeitura aí em vários setores, na administração? Olha, nesse momento eu me dirijo a Colônia Tem Aleixo. No primeiro dia que eu assumi a prefeitura, antes mesmo de tomar posse, eu fui lá na Colônia Tem Aleixo, fizemos uma operação tapa-buracos. Eu fiz uma promessa lá na campanha de iluminar toda a estrada da Colônia Tem Aleixo, que é muito escura, na verdade não tem iluminação. Eu estou indo exatamente fazer a inauguração desse trecho da estrada da Colônia Tem Aleixo, que já está todo iluminado. E nos próximos dias nós vamos fazer a pista que eles solicitaram lá de caminhada, que eles também não têm, disputa espaço com os carros. Nós estamos trabalhando, por exemplo, para ampliação da oferta de medicamentos na nossa cidade. É inadmissível que uma cidade como Manaus seja a única capital do Brasil que não tem administração plena na saúde. Então nós vamos buscar essa administração para buscarmos mais recursos e ampliarmos a rede de atendimento na atenção básica, que é a maior necessidade que nós temos. Para que vocês tenham uma ideia, dos municípios do Amazonas, Manaus é o que tem o menor índice de cobertura em atenção básica no nosso estado. Então, isso é inadmissível. Nós vamos buscar a excelência na questão da saúde. Já temos também aqui planejamento de 100 dias em todas as secretarias. Vamos, muito provavelmente nos próximos dias, vamos falar da nova tarifa de ônibus, novos ônibus que irão entrar no sistema de transporte rodoviário da cidade de Manaus. Nós vamos oferecer também uma melhor condição em todas as áreas da nossa cidade, para que nós
ofereçamos à população melhores serviços públicos. Nós estamos aí há 6 dias à frente da Prefeitura e estamos trabalhando diuturnamente para melhorar a vida da nossa cidade. Amanhã, inclusive, já iniciamos o asfaltamento de uma comunidade na Zona Norte que não tem saneamento, não tem luz, não tem asfalto, e nós vamos asfaltar e pavimentar todas as ruas da comunidade de Itaporanga. Ok, prefeito, falando em situação operacional, né, de infraestrutura, aquele viaduto recém-inaugurado na administração anterior, como é que ele está? O senhor fez uma vistoria lá recentemente, não é isso? Sim, reuni ontem com o consórcio que fez o viaduto. Existe lá uma necessidade da divisão da pista. Nós vamos já nos próximos dias colocar essa divisão, só que precisa ser feito algumas correções. Nós chamamos os empreiteiros, os responsáveis. Isso aí vai demorar mais ou menos uns 3 meses. Nós vamos sinalizar, liberar e depois fazer as correções, porque o material que precisa ser colocado, ele não tem na cidade de Manaus. Eles vão fazer a aquisição e posteriormente, em 10 dias, a gente pode fazer as correções necessárias e entregar definitivamente o viaduto. Portanto, nos próximos dias nós faremos a divisão e vamos liberar para o fluxo de carro, né, o trânsito. Posteriormente, quando chegar o material para resolver o problema definitivamente, nós faremos novamente a intervenção, faremos os ajustes necessários para entregar o viaduto de forma definitiva. Muito bem. Prefeito, nesse momento, né, o senhor entende que seja as suas maiores dificuldades aqui no comando da cidade? A questão da saúde é urgente e necessário que nós possamos... Alô? Já temos aqui o número de sepultamentos do dia de hoje. Eu posso passar aqui para vocês em primeira mão. Estou aqui abrindo no outro aparelho celular e vou dizer para vocês exatamente, passar o relatório de hoje para vocês. Hoje foram sepultados nos cemitérios públicos e particulares de Manaus 112 pessoas. Outro recorde de morte de Covid. Ontem foram 26, hoje são 30 mortes por Covid. A situação é grave, é gravíssima. Passamos um momento dramático e esse é o maior desafio hoje: diminuir a incidência de proliferação e de contágio da Covid-19. Por isso é necessário a ajuda de todos. Vocês da imprensa podem ajudar muito na divulgação das campanhas, pedindo a população que permaneça em casa, que mantenha o distanciamento social. Uma medida, um remédio amargo, porém necessário nesse momento em que a rede pública de saúde da nossa cidade, do nosso estado, está entrando em colapso. Ok, prefeito, o senhor já falou aí que a sua prioridade agora no momento é a saúde, mas qual seria uma outra prioridade para o senhor dar uma sequência na administração da cidade? Olha, nós estamos trabalhando aqui a questão da infraestrutura da cidade, do transporte coletivo. Nós temos a esperança de, nos próximos dias, divulgar a nova passagem, a nova tarifa de ônibus. Queremos até diminuir esse valor da tarifa, pouco, mas vamos diminuir, já é um ganho muito grande. Nós vamos estar dando essa boa notícia nos próximos dias, depende de uma resposta do governo do estado, porém já temos a sinalização positiva sobre isso, trazer mais ônibus novos para o transporte coletivo, e também a questão da infraestrutura das ruas da cidade de Manaus, que nós estamos trabalhando para poder oferecer melhores serviços para a nossa cidade. Muito bem, prefeito. O senhor está definindo aí com a equipe o plano para os primeiros 100 dias da sua administração. O que o senhor pode adiantar aí para a gente, né, sobre esse plano que já deve estar sendo elaborado há algum tempo, com certeza? Em 100 dias nós queremos já dar início à distribuição do auxílio Manauara, que é o auxílio de R$200 para 40 mil pessoas. Já estamos em tratativas, já estamos com a equipe da nossa Secretaria de Assistência Social. Nós queremos entregar isso, nós queremos em 100 dias iniciar o nosso programa, caso a pandemia diminua, iniciar o nosso programa do Fila Zero. Queremos entregar ônibus novos, queremos entregar vias pavimentadas, queremos, por exemplo, iluminar áreas da cidade que não tem iluminação. São várias ações que nós temos nesses 100 primeiros dias, que certamente nós faremos com que as nossas propostas da campanha se tornem realidade, muitas delas já
nesses primeiros 100 dias. Prefeito, então esse auxílio manauara no momento de pandemia, no momento de crise, é claro que as pessoas estão com uma expectativa muito elevada. O senhor tem, assim, alguma expectativa de cronograma de quando esse benefício, Sim, né? Sim, Karine, já nos 100 primeiros dias. Eu acredito que até o final de março, o início de abril, nós já estejamos pagando, já temos até a lotação orçamentária, nós já temos o destaque orçamentário e nós estamos trabalhando para que essas famílias, né, que vão ser contempladas, elas possam receber já a partir do início de abril. Queremos já implementar isso nos 100 primeiros dias, porque é uma ajuda em função acabou, né, do governo federal, né? Do governo federal, e nós queremos entrar com auxílio municipal para que nós possamos dar suporte a essas famílias que tanto necessitam. Nós temos aí muitos trabalhadores autônomos que estão precisando, estão com seus negócios, seus comércios fechados. As famílias precisam desse auxílio, dessa ajuda, e a prefeitura certamente vai contribuir nesse momento. Prefeito, vai ser nos mesmos moldes do repasse do governo federal, do auxílio do governo federal, cadastrando direto na conta? Como vai ser o procedimento para esse repasse? Exatamente assim, nós vamos fazer o depósito na conta do morador, da pessoa beneficiada, exatamente nesse sistema. A nossa equipe de assistência social, o nosso time lá do trabalho, emprego, renda, empreendedorismo, estão focados nessa proposta para que nós possamos, já nos 100 primeiros dias, poder iniciar o pagamento, né, a contribuição para esses manauaras que tanto precisam nesse momento de dificuldade. Certo, prefeito. E a gente tem o índice, né, de que Manaus é a capital com maior taxa de desemprego do país. Passada toda essa situação emergencial por conta da pandemia, como é que o senhor pretende atacar esse problema? Olha, por exemplo, no esporte, nós temos aqui, já nos primeiros 100 dias, queremos implantar alguns núcleos do PEC. Vamos contratar professores de zumba, nós vamos contratar monitores nos campos de futebol, queremos contratar professores também para a questão das creches, que nós vamos abrir as 7 mil vagas de creche. Nós vamos trabalhar o fomento do FUMIPEC para os pequenos empreendedores, condições, dar financiamento para que esses pequenos empreendedores possam abrir negócios, possam formalizar os seus negócios e também gerar emprego. Nós vamos nos esforçar para isso, para que nós possamos certamente diminuir o índice de desemprego. Queremos também, com a vacina, certamente, a indústria voltando a produzir, o comércio voltando a vender, os serviços continuando a ser aquecidos. Se possamos aquecer os serviços, nós certamente iremos oferecer mais empregos na cidade de Manaus. Queremos também, através das obras, gerar emprego na construção civil, que é a forma mais rápida que você tem de fazer a geração de emprego. Nós temos um programa chamado também Remédio em Casa, onde nós queremos abastecer as nossas farmácias das unidades básicas de saúde. Na verdade, o centro de distribuição de medicamentos, são 162 itens da farmácia básica, que é a atribuição da prefeitura, e nós queremos entregar esse medicamento na casa das pessoas, na casa dos moradores, para que certamente nós possamos fazer parceria com os mototáxis, motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, para que eles possam entregar medicamentos na residência dos moradores. Muito bem, prefeito. O senhor recebeu um orçamento aí de aproximadamente 6 bilhões de reais. É possível, né, alterar e remanejar aí algumas coisas para realizar aí as promessas de campanha ainda no primeiro ano, não seria? Veja bem, eu recebi um orçamento 600 milhões de reais menor para 2021, menor que 2019, que o executado. O executado, pelo que eu já tenho até aqui, eu tenho um valor de 7 bilhões. Então, eu estou falando de 1 bilhão e 400 milhões de reais menor para 2021 do que para 2020, em comparação a 2020. Por aí você vê o tamanho da nossa dificuldade e o que nós temos que fazer utilizar as receitas, nós possamos gastar de forma exata, correta, para que nós possamos contemplar
a cidade de Manaus com melhores serviços públicos. Não é uma tarefa das mais fáceis, mas nós vamos cortar os privilégios, cortar gastos supérfluos e investir exatamente naquilo que nós acreditamos que seja o correto, que é o bem-estar da população, lá na ponta, os melhores serviços públicos sendo oferecidos, mesmo com menos recursos. Ok, prefeito, para finalizar, como é que será o seu relacionamento, né, com a Câmara Municipal de Manaus? Olha, eu tenho conversado com os vereadores diariamente. Eu acredito que nós temos uma boa relação, até porque nós precisamos do apoio da Câmara Municipal para os poderes, como diz que fala que os poderes são independentes, porém harmônicos. Nós vamos buscar essa harmonia para que exatamente nós venhamos a realizar pela nossa cidade. Nós vamos precisar da Câmara Municipal para as nossas danças, as nossas reformas. Nós temos a Secretaria de Esportes que vai ser ativada, a Secretaria Social que tem criar. Então, tudo isso parte do nosso planejamento já para o primeiro semestre, no caso, já para a primeira semana do trabalho, e um bom relacionamento com a Câmara Municipal. Alô, prefeito? Okay. Alô, prefeito? Ele deve estar em movimento. Tivemos um problema com o áudio, né? Estamos conversando por telefone com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele estava finalizando, contando pra gente sobre né, como esse relacionamento, como é que vai funcionar o relacionamento da prefeitura com a Câmara Municipal de Manaus. Ele falou também a respeito dos projetos e dos planos já para os 100 primeiros dias de governo dele, de Davi Almeida, à frente à prefeitura de Manaus. Então ele já falou de vários projetos, várias promessas de campanha que ele prometeu agora sim sair do papel já nesses primeiros 100 dias. E o auxílio, né, que é de extrema principalmente importância. Esse auxílio Manauara, né, que destinaria uma verba de R$200 para 40 mil famílias. E nos primeiros 100 dias ainda vai sair. A previsão é de que já esse valor já saia em abril. Prefeito na linha. Prefeito, então, para finalizar, o senhor estava falando, né, a respeito dessa relação harmoniosa com a Câmara Municipal. Nós vamos buscar essa relação harmoniosa, até porque a cidade de Manaus precisa dessa harmonia. Quando os políticos brigam, os poderes brigam, quem sofre é o povo. Nós não queremos mais o sofrimento do povo. Nós vamos buscar a harmonia, a independência, porém a harmonia entre os poderes, para que nós possamos realizar, implementar as ações que são necessárias para a melhoria da qualidade de vida na cidade de Manaus. Muito bem. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Obrigada, prefeito. Boa noite. Obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Boa noite, prefeito Davi Almeida. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Agora são 6 horas e 46 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Agora nós vamos com a segunda da playlist do 18 horas de hoje. Nós vamos aí com a cantora Miley Cyrus. Ela está, inclusive, aí a todo vapor desde que lançou o aguardado álbum Plastic Hearts no ano passado. E agora a artista tem uma novidade para os seus fãs. Exatamente. A Lindinha está gravando um disco tributo à banda de rock Metallica e com a participação confirmada de Elton John. Gente, ela arrasa muito, né? Então, enquanto a gente aguarda aí essas novidades, vamos de música. Vamos de Midnight Sky. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Sintonia certa, o melhor mix do Brasil. Midnight Sky, a música da Miley Cyrus aí, fechou a segunda da playlist do 18 horas de hoje. Mix. E a Câmara dos Deputados está às vésperas da eleição da nova mesa diretora. Hoje esteve em Manaus o deputado federal Arthur Lira, que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e que tem como vice o deputado federal do Amazonas, que é o Marcelo Ramos. Vamos conferir agora como foi a passagem de Lira pelo Amazonas na reportagem de Cíntia Blink. O candidato à presidência da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, do PR de Alagoas, confirmou o deputado federal do Amazonas, Marcelo Ramos, como o primeiro vice-presidente da chapa dele,
Com isso, se o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro vencer a eleição, o amazonense será o segundo na ordem de comando da Câmara no Congresso Nacional. O anúncio oficial foi feito em uma coletiva em Manaus na manhã de hoje. No encontro com jornalistas, Arthur Lira também falou como pretende fazer o trabalho à frente da Casa Legislativa. Nós faremos essa reunião na quinta-feira da semana anterior para uma pauta da próxima terça-feira. Nós haveremos de tratar com muita transparência as discussões. Nós não temos absolutamente nenhum preconceito de qualquer tema de direita, de esquerda, de centro, contanto que ele esteja amadurecido na sociedade e com maioria para ser votado no parlamento. E aí o nosso plenário ele vai funcionar com altivez, com soberania, para que dentro de uma maioria construída o texto saia da melhor maneira possível. Ele ainda ressaltou que as reformas são importantes para o Brasil conquistar a credibilidade dos investidores estrangeiros e revelou como pretende colocá-las em prática. Os caras não vêm para cá se tiverem sinalização ruim da política. Então as reformas serão necessárias, sim, e serão feitas e tratadas com a seriedade e imparcialidade no primeiro semestre de 2021. Na minha opinião, se os deputados concordarem, com emergencial, administrativa e tributária na sequência, sem nenhum tipo de preconceito nem privilégio. Agora, não serão pautas do presidente, serão pautas da Câmara, do Colégio de Líderes, que farão. A minha função, a minha luta é dar as condições com imparcialidade para que a Câmara funcione na sua plenitude, ouvindo do maior partido ao menor partido, do mais radical de esquerda ao mais radical de direita. Ao final da coletiva, o deputado Marcelo Ramos prestou uma homenagem a 2 profissionais de imprensa que morreram recentemente, vítimas da Covid-19. E eu quero pedir licença, Alberto, para, ao final, com toda a imprensa que está aqui, fazer uma homenagem a 2 companheiros da imprensa que nós perdemos nesses últimos dias. Eu quero deixar aqui as minhas homenagens fraternas à Izinha Toscano e ao Agnaldo Oliveira, que são 2 profissionais da comunicação que, infelizmente, poderiam estar aqui entre nós e não estão. Então, que Deus abençoe o povo do Amazonas e todos vocês que fazem esse trabalho tão importante para o país. Arthur Lira vai enfrentar o deputado Baleia Rossi na concorrência pela vaga que hoje é ocupada pelo deputado Rodrigo Maia. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. E os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas se reuniram virtualmente para aprovar requerimentos que solicitam informações do governo do Amazonas sobre o enfrentamento da Covid-19 aqui no estado. A repórter Cíntia Blink volta para explicar esta situação para a gente. A Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas fez uma reunião extraordinária na manhã desta quinta-feira e aprovou um requerimento para cobrar o cronograma e planejamento da disponibilidade da vacina contra a Covid-19 para o interior do Amazonas. Quem colocou o assunto na pauta foi a presidente da comissão, deputada Maiara Pinheiro. Um cronograma e um planejamento para que essa vacina, assim que ela chegue do governo federal, ela seja também disponibilizada às pessoas do interior do estado, para que a gente tenha certeza que há uma política de estado e não só, a gente sabe que a zona roxa é primeiramente aqui na capital, mas a gente tem que olhar o estado como um todo. A gente viu na primeira onda que primeiro a gente teve um susto e uma sobrecarga na capital, mas que logo em seguida o interior também sofreu bastante. Além da presidente, a Comissão da Saúde é composta pelos deputados Wilker Barreto, Dermilson Chagas, Ricardo Nicolau e Doutor Gomes. Outro requerimento aprovado pela comissão foi quanto à solicitação do reforço de profissionais da saúde ao governo federal. E, por último, os deputados querem ter acesso ao planejamento e ao que já foi executado na saúde do Estado e da Prefeitura. Para isso, pretendem convocar o secretário da Secretaria de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e a secretária da Secretaria Municipal de Saúde, Chádia Frasch. Se eles não estiverem hoje com esse planejamento pronto, é o caos. Então, o objetivo da Comissão de Saúde, que é o nosso papel, fiscalizar as ações do governo. Secretário, hoje é quinta-feira, Covid não espera, nem que seja de madrugada, a reunião vai ser virtual.
de madrugada, é no seu horário. Se você não tem tempo para se explicar para quem fiscaliza, como é que vai ficar o povo nessas horas? Para o deputado Dermilson Chagas, o governo de Wilson Lima sabia da segunda onda, mas não agiu. Todo mundo falava de uma segunda onda. Só recapitulando, lá atrás, o governo do estado já sabia que o coronavírus ia chegar. E eles discutiam que não chegava no Amazonas. E chegou. E hoje, deputado Wilker, deputado Ricardo Nicolau, o Amazonas está na capa de jornal do New York Times. Hoje, o Amazonas está na capa do jornal do New York Times. Recebi, dei uma lida, e é triste as informações que chegam do Amazonas para o mundo. Tá? Então, o que foi feito? O que deixou de ser feito? Por que não fizeram? E o deputado Ricardo Nicolau foi escolhido para representar a comissão na reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que virá a Manaus na próxima segunda-feira. O deputado Dr. Gomes não participou da reunião virtual, transmitida ao vivo pelos canais da Assembleia Legislativa do Amazonas nas redes sociais. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 58 minutos em Manaus. Agora, para finalizar a nossa playlist de hoje, no 18 horas, vamos conferir uma das músicas de mais sucesso do grande The Weeknd, que é a faixa que só no Spotify está se aproximando aí, Karime Leão, de 2 bilhões de plays. É isso aí, Carlão. Então vamos encerrando a playlist de hoje aqui do 18 horas com Bloodline Nights. Indo 18 horas. Legal, em 7-1, fechando a playlist do 18 horas de hoje, Blind Lights, The Weeknd em 100.7. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até o momento, o estado do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 aqui no estado. E no Brasil, o país registrou 968 novas mortes provocadas pela Covid-19 de ontem para hoje, elevando para 200.011 o total de mortes. E com um total de 7.921.803 infectados desde o início da pandemia. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o país soma hoje 7.033.286 pessoas recuperadas da doença. Agora, 7 horas e 2 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Enfim, temos uma boa notícia em meio à pandemia de Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informa que a campanha de vacinação no Brasil começa ainda este mês. Segundo o ministro, o país já tem assegurada a aquisição de 354 milhões de doses da vacina e que estados e municípios já possuem 60 milhões de seringas e agulhas, que seriam suficientes para o início da vacinação em massa. O ministro confirmou presença em Manaus na próxima segunda-feira, dia 11, para discutir um plano de vacinação juntamente com o governo do Amazonas, uma vez que temos um território de dimensão continental e de logística deficiente. O sistema de saúde do estado está colapsado e a esperança de diminuir o número de novas infecções, de internações e de mortes está na vacinação em massa. O grande desafio é assegurar que a vacina chegue a todos o mais rápido possível. Chega de tanta dor, chega de tanto sofrimento. Vacinação já. 18 horas. Karime, 7:03, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7 amanhã, sexta-feira, hein? Nós estaremos de volta com você a partir das 6 da tarde aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.